você sabe qual é o seu ministério? Boa pergunta. Olha, quando nós falamos de ministério, eu entendo muito como propósito. Entender o nosso propósito. A Bíblia nos diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o teu próximo como a ti mesmo. E eu entendo que parte do nosso ministério está muito associado ao propósito que ele tem nas nossas vidas. Como que eu entendi isso? Em primeiro lugar, buscando a ele, naturalmente. Mas também entendendo o quê? Deus, ele nos usará na nossa área de maior dor. Isso é fato. É uma forma de nós entendermos qual é o nosso ministério. Na minha vida foi assim também. Eu era muito tímido na minha infância e adolescência. Muito tímido. Eu tinha muita vergonha. Eu cheguei a passar fome não porque eu não tinha dinheiro. Não é isso. Mas porque eu tinha vergonha de comer na frente das pessoas. Sim. Muita vergonha. Então eu ficava com fome ali e não comia. Então eu era muito tímido. Então eu comecei a orar e pedir a Deus, Deus, me liberta disso, me ajude a ajudar as pessoas que têm essa dificuldade. E Deus, ele exatamente me destravou a língua, como Moisés ali, e me fez ter uma forma de falar. Hoje você pode perceber que eu sou até oralizado, eu falo bastante. Então, hoje é muito unção. Eu entendi que era um lado de ministério. Eu também, no teclado, eu era péssimo, era muito ruim. Não que eu seja bom hoje. Rapaz, essa época eu não conhecia. Não, é verdade, eu era ruim. Cheguei no tempo áureo, então. Jesus me guardou. O abençoado ali começou bem já. Mas eu era muito tímido e eu não levava jeito para tocar teclado. Só que isso tudo, Deus na verdade, ele trabalha de uma maneira que nós não entendemos às vezes. Essa é a grande verdade. Lá na frente que nós vamos ter a clareza disso. Então, parte daquilo também do meu ministério, da minha vida, na área da música, eu não tinha desenvoltura para isso, então eu não acreditava em mim. Uma vez que eu não acreditava em mim, eu deixava de desfrutar da graça, do talento, do dom que Deus tinha para minha vida. Então já vale para os ouvintes aí também o seguinte, que se você não acreditar em você primeiro... Então assim, para você que está nos ouvindo, você precisa acreditar em você porque Jesus acredita em você. E se nós não acreditamos em nós desacreditamos de Jesus. Porque se ele acredita, basicamente, ele sabe mais do que nós. Então, se eu não acredito, é como se eu estivesse querendo dizer assim, Senhor, desculpa, o Senhor não entende sobre mim mesmo. Então, em primeiro lugar, eu preciso acreditar em mim para acreditar em Deus. Então, o meu ministério foi pautado por isso. Minha autoestima era muito baixa, eu tinha uma espécie de deprimência, não conversava, no teclado mesmo. Então eu fui trabalhando com Deus, eu fui trabalhando na minha vida, nessa desenvoltura, me fazendo entender isso. E o meu ministério foi pautado em cima da minha dor, da minha diversidade, da minha dificuldade. Mas só para concluir, aquela visão, as pessoas se identificam com as pessoas, se identificam com o Marcos que prega, se identificam com o Éder que tem a desenvoltura para falar, tal. E as pessoas olham e falam assim, não, eu não tenho essa capacidade. E as pessoas acabam se auto-sabotando, se bloqueando, porque olham para as pessoas se verem diminuídas. E aí, por que não falar que quando Moisés ele envia os espias, e aí quando eles voltam, o que eles voltam falando? Nós somos gafanhotos. Detalhe, Deus não havia falado em momento nenhum que eles eram gafanhotos. Mas como você está se vendo? Deus te vê como um cabeça, como um líder para entrar na terra prometida. Eu creio, recebe essa. E você está se vendo como gafanhoto? Aleluia! Olha a visão, aquilo que vemos como imagem é aquilo que reflete em nós. Então, a Bíblia fala disso, né? Fala muito. Diz que assim como o homem se vê, assim ele é. Assim como ele pensa em sua mente, assim ele é. Isso, correto. Exatamente. Glória a Deus.